Olá pessoal, tudo bem? A proposta desse vídeo é falar um pouquinho mais sobre a gestão do relacionamento com clientes, ou Customer Relationship Management, o famoso CRM. Antes de começar a falar sobre por que o relacionamento com os clientes é muito importante, vou apresentar um dado para vocês. Vocês podem ver aí na imagem, está aparecendo motivos para se perder um cliente. E aí vocês vão ver que apenas 9% dos clientes perdidos são perdidos por causa de preço. E essa é a nossa principal reclamação, né? Eu não tenho preço para brigar com meu concorrente, eu não consigo chegar na margem do meu vizinho, eu não consigo trabalhar assim. E na verdade, se vocês olharem aí no final, a grande maioria, 2/3 dos clientes que a gente perde saem do nosso estabelecimento, não fazem negócio conosco por conta de mau atendimento ou má qualidade de serviço. Por isso que eu trouxe essa proposta para vocês, então, de falar sobre o relacionamento com os clientes. Então vamos lá, o que é CRM? O CRM é a principal ferramenta do marketing de relacionamento. O CRM não é um sistema, não é um software. O CRM pode ser auxiliado por um sistema e por um software, mas a ideia é uma ferramenta que permite que você identifique os seus clientes principais, os seus clientes em potencial, monitore os comportamentos dos seus clientes atuais e acompanhe todo o processo de compra deles, desde a primeira ligação, desde a primeira vez que ele entra na sua loja, no seu estabelecimento, até a entrega do produto e posterior pós-venda, início de um novo contato. Tem estudos que falam que um CRM bem usado, uma política de CRM bem montada, pode aumentar os seus números de vendas em até 40%. Isso sem encher o saco do comprador, sem empurrar nada, apenas conhecendo melhor as necessidades dele. A gente falou bastante sobre entender as necessidades do cliente. O CRM é uma ferramenta que ajuda a gente a entender o comportamento desse cliente, a entender o que ele quer e a propor coisas para ele antes mesmo, em alguns casos, antes mesmo dele pensar que ele precisa de alguma coisa. O CRM mais simples do mundo que tem é a cadernetinha do seu Luiz da mercearia. Ele vai anotando lá cada compra de cada cliente e começa a aprender coisas importantes sobre esse cliente e sobre o próprio negócio dele. Anotando cada pedido, cada saco de arroz que sai lá da lojinha, o dono da mercearia consegue ver quem são os clientes que gastam mais, quais são os produtos dele que são mais vendidos em determinada época, qual é o horário que ele tem mais visitas. E ele também começa a aprender um pouco sobre o perfil dos clientes. Fulano gosta de tangerina madura, ele não gosta de frutas muito ácidas. Beltrano não vai embora sem uma fatia de queijo. É comum quando o negócio é pequeno, principalmente quando o negócio tem aí 1 funcionário, 3 funcionários, a gente mapear esses gostos, essas necessidades dos clientes de cabeça. É ótimo isso, é ótimo que você conheça de cabeça qual que é o perfil de compra do seu cliente. Mas isso não é o suficiente para realizar algumas ações, e isso não te dá base para analisar o negócio que você está fazendo. Então, isso é um baita começo, é ótimo, deve ser incentivado, mas a gente vai falar mais adiante dos principais problemas disso acontecer. Os principais defeitos dessa proposta da cadernetinha, ou de guardar na cabeça as informações mais importantes, que em processo, dependendo do que você vende, o processo de compra é muito grande, ou seja, a negociação vai, volta e vai, e conforme você vai crescendo, a quantidade de clientes também cresce. E aí, se você está anotando só no caderninho, você pode perder a informação desse processo no meio do caminho. E perder a informação quer dizer atender o cliente mal, quer dizer, no mínimo, pedir a informação de novo para o cliente. Outra coisa, que é um outro defeito desse processo aí do caderninho, é que o negócio depende do caderno que está no bolso do dono ou que está no bolso do vendedor, ou que está na mesa. E aí é praticamente impossível que outras pessoas te ajudem a vender. Por exemplo, se um cliente seu conversa com você, você anota no seu caderninho, anota na sua planilha,
e depois pede mais informações liga mais tarde, fala com a secretária, liga mais tarde, fala com outro vendedor, liga mais tarde, fala com a moça da limpeza, liga mais tarde e fala com o dono do negócio. Aí cada um, o costume, né, o hábito é a gente ter cada um anotado de uma forma diferente. E aí se cada um tiver o próprio controle e o cliente falar com 3 pessoas diferentes, por exemplo, ele ligou de manhã, era uma pessoa, ligou à tarde, era outra, e depois mandou um e-mail, que foi uma terceira pessoa que respondeu. O cliente vai ter que dar as mesmas informações 3 vezes, se não tiver alguma coisa integrando esses contatos. Ou seja, ele vai ligar lá 3 vezes e falar: meu nome é tal, meu telefone é tal, meu e-mail é tal. Isso para entrar no negócio. A gente nem está falando ainda de como o cliente vai se comportar depois que você já está em contato com ele, depois que ele já fez uma compra ou depois que ele já fez 5 anos de compras com você. Finalmente, o terceiro defeito dessa proposta do caderninho é que cada um marca de uma maneira diferente. Se você pegar um caderno de um vendedor aí, ou um bloquinho de anotação, você vai ver. Ele põe um ponto de exclamação do lado, ele escreve a data de forma diferente. E o que acontece? Essa informação continua na mão dele, e aí se você tiver 2 pessoas atendendo, 2 pessoas vendendo ou mais, você já não consegue juntar esses dados. E a gente estava falando de qual que é a hora que eu mais vendo, né? Por exemplo, qual é o tipo de cliente que mais compra de mim, como que você vai juntar esses dados depois para atender o cliente melhor. Em resumo, o que a gente está falando é que a gente precisa conhecer o cliente cada vez mais, a gente precisa monitorar cada passo dele dentro da sua empresa. Só assim a gente consegue atender ele melhor e só assim a gente consegue vender mais. Por que é tão importante a gente tratar bem esse cliente? É muito importante tratar bem esse cliente por 2 razões, não muito óbvias. A primeira é que é muito mais fácil e mais barato manter os seus clientes atuais, ou seja, ter um relacionamento com eles, do que correr atrás de novos clientes. Os clientes atuais já conhecem a marca, já sabem como funciona o processo de compra, já se sentem confortáveis com o seu negócio. O que eu estou querendo dizer assim, não que a gente não deva correr atrás de novos clientes, mas a gente precisa enfatizar que o seu cliente é o maior patrimônio da sua empresa. Pode custar de 5 a 8 vezes mais conquistar um cliente novo do que manter um cliente atual. Por exemplo, a quanto você vai ter que gastar em propaganda, em folheto, em televisão, para que as pessoas conheçam a sua marca. Enquanto que se você só atender o seu cliente habitual bem, ele vai continuar comprando. Então, voltando, não estou querendo dizer que a gente não deva procurar novos clientes. A gente sempre tem que estar procurando novos clientes. Mas a gente tem que ter uma atenção primária nos clientes atuais. A sua empresa funciona sem uma recepcionista, ela pode funcionar bem sem um profissional de compras, sem uma pessoa no RH, mas ela não consegue viver sem clientes. Ela consegue viver sem vendedores, mas ela não se mantém sem cliente. Mesmo assim, a gente ainda tem alguns dados de empresas pequenas, médias e grandes que não retornam mais de 1/3 dos contatos de cada um dos seus clientes. Outra conta que a gente vai fazer agora, quanto que vale cada cliente que você já tem? Vamos supor que um cliente seu compra em média R$20 por mês e que em geral os seus clientes costumem comprar de você por 5 anos. Alguns compram mais, outros compram menos, mas assim, a maioria, a média fica aí na casa dos 5 anos. Bom, um cliente que compra R$20 por mês em 5 anos, quer dizer um cliente de R$1.200. Isso quer dizer que se você deixa de atender bem um cliente seu lá atrás, em uma venda de R$20, você está rasgando um cheque de R$1.200. Agora imagina que esse cliente ainda vai falar mal de você. Imagina que ele não é um cliente de R$20, mas um cliente de R$200. A conta vai aumentando. Então sempre que você atender um cliente, pensa no longo prazo. Em como que esse cliente vai ajudar você a bater a meta de fevereiro de 2016. Não pensa nos R$20 de hoje. Seja claro com esse cliente, seja ético com ele, se interesse por ele, até perca a venda se for o caso.
Porque isso vai fazer com que ele compre durante anos e anos. E aí ele não vai ser um cliente de R$ 20, no caso, ele vai ser um cliente de R$ 1.200. E é isso que traz retorno para uma empresa. Não é a briga no preço, que a gente estava falando no começo do vídeo. Lembrando também que se esse cliente não está gastando R$ 20 com você, ele está gastando provavelmente R$ 20 com o seu concorrente. Ele só está esperando você deixar a porta aberta. Algumas dicas, alguns conceitos importantes que eu queria passar para vocês. Tem um termo que é bem legal, que é o ticket médio. Não sei se todo mundo já está familiarizado com isso. O que é o ticket médio? É a média do valor total de cada venda. Por exemplo, você fez 100 vendas no mês, vendeu R$ 200 mil, seu ticket médio é R$ 2.000 por venda. Esse é o número para você acompanhar mês a mês. Quantos pedidos eu tive? Eu tive 250 pedidos. Quantas pessoas eu tenho pagando pelos meus serviços esse mês? Eu tenho 150 pessoas pagando pelo meu serviço esse mês. E a média de gastos, se eu juntar tudo que eu recebi esse mês dessas pessoas, tudo que eu vendi para elas, e dividir pelo número total de pessoas que eu atendi, quanto dá? Esse é um indicador bem forte, principalmente se você tem uma linha de produtos mais completa ou de serviços mais ampla. É um número para se acompanhar. Monitora o seu ticket médio para ver se você está conseguindo vender bem a cada venda. Se o seu ticket médio é de R$ 2.000 e você não está conseguindo fechar vendas, seu ticket médio do mês passado foi R$ 2.000 e você está com problema para fechar vendas de R$ 1.000 esse mês, tem alguma coisa errada aí. Ou o mercado mudou um pouco, ou você mudou um pouco. O contrário também vale. Se você costuma vender R$ 2.000 e está fechando com facilidade pedidos de R$ 5.000, quer dizer que você também melhorou alguma coisa no processo. Um outro segundo termo, venda cruzada. Se possível, antes de atender cada cliente, revise o perfil desse cliente. O que ele costuma comprar? Voltando na conversa da cadernetinha e do CRM. Existe algo que eu possa oferecer para ele além do que ele está me pedindo? E aí, de novo, não estou falando de insistir, estou falando de lembrar o que esse cliente precisa. E às vezes ele não está lembrando de comprar. Tem muito supermercado, por exemplo, que sugere na nota fiscal, fala assim, olha, na próxima vez você deve estar acabando o seu creme de barbear. Está aqui um desconto para você comprar ele na sua próxima visita. Dá para fazer isso muito bem e não precisa de ter um sistema muito grandioso para isso. Você fazendo venda cruzada, ou seja, pensando no que o cliente deixou de comprar com você naquela negociação, também você pode atender ele melhor e aumentar o seu ticket médio. Terceira dica, peça retorno, peça feedback. Após entregar uma peça para o cliente, entre em contato com ele para ver se chegou de acordo com o que ele queria, para ver se era o que ele precisava. Se você está entregando um serviço e o cliente vai se sentir desconfortável em responder isso para você na hora, faça pesquisas, consulta a pessoa, conversa aí com ele e fala, poxa, preciso de uma dica. Não tenha medo de pedir retorno, de pedir uma avaliação de um cliente seu. Se ele reclamar, ele está te dando uma chance para você melhorar, e se ele não reclamar, ele vai te indicar os caminhos ele vai te indicar os caminhos que você deve percorrer daqui em diante, o que você está fazendo bem. Então não tenha medo. O cliente que está falando mal de você para você é bom, ele está te dando uma chance de melhorar. E finalmente, fechou uma venda, fechou uma compra, principalmente se for uma venda com um processo mais longo, se o que você vende demora 2 meses para vender, vendeu, desliga o telefone. Não fica falando dos seus benefícios. Não dê tempo para que esse cliente reavalie a compra. Tem muita gente que perde venda que já está fechada por falar demais, ou por oferecer outra opção, por oferecer uma condição de pagamento diferente, por sugerir que ele converse com mais alguém. Vendeu, está todo mundo de acordo, está todo mundo satisfeito, fecha a porta, desliga o telefone, vai embora, agradece e vai embora. Bom, nessa segunda parte do vídeo nós vamos falar um pouco sobre o princípio de Pareto, que também é conhecido como a regra do 80-20. Esse princípio afirma que para cada 20% das causas de alguma coisa,
geram 80% das consequências dessa mesma coisa. Aplicado aos negócios, quer dizer o quê? Isso quer dizer que 80% do seu lucro ou 80% do seu faturamento vem de 20 clientes. Isso é uma regra que casa em todos os negócios que eu já vi. A questão é, que 20 clientes? Que 20%? Algumas dicas que a gente pode dar aqui. Os seus 80% de faturamento, de vendas ou de lucro podem estar concentrados em 20% dos seus produtos. Ou seja, se você vende 5 produtos, é possível que um deles seja responsável pelo faturamento da maior parte da sua empresa. Podem estar concentrados em 20% de uma região. Eu sou de Ribeirão Preto, mas 20% das minhas vendas vem do centro. Ou de 20% de um tipo de cliente, de um perfil de cliente. 20% dos meus clientes são homens e eles que gastam 80% do que eu ganho aqui. Ou 20% os meus 20% estão nos jovens, são eles que me geram a maior parte do faturamento. São os aposentados. Procura o perfil desse cliente. Os 20% que geram a maior parte do seu negócio podem estar num canal de venda, ou seja, 80% do que eu vendo, eu vendo pela internet, ou 80% do que eu vendo por uma promotora, ou 80% do que eu vendo por indicação de amigos ou de ex-clientes. Então, procure os seus 20%. Quem são as pessoas, quem são os produtos, quem são os canais de venda responsáveis pela grande maioria da sua receita, do seu lucro, do seu faturamento. Depois que você encontrar esses 20%, a segunda tarefa é atenda muito bem esse público. Nós estamos falando de atendimento. Esses 20% como que eu vou dizer? Esses 20% são o seu alvo. É para eles que você cria novos produtos, é para eles que você pede sugestão, tá? Eles são a chave do seu sucesso. Minha sugestão para vocês aqui é: monta uma proposta diferente. Por exemplo, se o seu público-chave aí são os jovens, direciona a sua comunicação para eles. Se 80% do seu faturamento está concentrado em 1 ou em 5 produtos, foca nesses 5 produtos, vende eles primeiro. É aí que você está acertando. De novo, não esqueça do resto dos seus produtos, mas concentre as suas forças aí, porque aí é que está a maior parte do seu faturamento. Bom, resumindo, o que é o CRM? O que é a gestão de relacionamento de clientes? É nada mais do que você acompanhar o seu cliente de ponta a ponta, desde antes de ele entrar na sua empresa até depois do negócio, e fazer esse ciclo girar, ou seja, ele fechou o negócio, ele volta de novo no começo, entra em contato com a sua empresa de novo, ou você entra em contato com ele, ele fecha o negócio de novo, e assim permanentemente. Para que o relacionamento entre vocês melhore e isso gere benefícios para os dois lados. Para você vender melhor, para você vender com mais qualidade, com mais facilidade, e para ele ter o produto na mão, na hora que ele precisa, do jeito que ele precisa, num preço que ele está disposto a pagar, um produto que ele gosta. Nada melhor do que a gente chegar num cabeleireiro, por exemplo, e ele saber quais foram os últimos 5 cortes que a gente fez. E ainda falar, poxa, faz mais de um mês que você não vem aqui, né? Você está precisando de alguma coisa? Nada melhor do que a gente chegar num restaurante e alguém já olhar de trás do balcão da cozinha e falar: você gosta da carne mal passada, né? Então mantenha o olho dentro desse universo do cliente. Acompanhe ele, se interesse por ele. Em algumas empresas eu recomendo. Como que você faz isso, né? Dá para fazer isso anotando numa planilha de Excel, dá para fazer isso através do Outlook, né, do Microsoft Outlook. Eu recomendo vocês começarem a usar uma ferramenta que tenha acesso para mais de uma pessoa, porque o problema do Excel e do Outlook é esse, é que ele está concentrado em uma pessoa só.
Tem uma ferramenta para quem, infelizmente, eles traduziram metade do sistema até agora, que é o Zorro. É uma ferramenta que eu já usei, que eu uso ainda para algumas coisas. E que é muito bacana para você acompanhar esse cliente de qualquer lugar que você tiver. E para que outras pessoas consigam inserir informações desse cliente em qualquer lugar que essas outras pessoas tiverem também. Vou deixar o link do Zorro aqui para vocês darem uma olhada. Até um número X de contatos, ele é de graça, então dá para testar. E não, para quem não fala inglês, não se assustem, a parte interna dele está quase toda traduzida já. Finalmente eu vou deixar para vocês um exemplo de uma empresa que faz CRM muito bem, todas elas fazem. A gente não gosta muito de se relacionar com eles, mas eles sabem muito bem como se relacionam com a gente. Quem tem um CRM muito forte? O seu banco. O seu banco sabe todas as transações que você fez desde sempre. Ele sabe quais os produtos que você comprou. Ele sabe quais os produtos que você poderia comprar pela sua faixa de renda, pela sua idade. E eles sempre te oferecem isso, ou eles poderiam te oferecer algumas coisas. Por que eles fazem errado? Porque daí ele te vende um seguro que ele que ele sabe que não te interessa, porque ele tem que bater meta. Mas é bem provável que o gerente que esteja te vendendo aquele seguro saiba que você não precisa do seguro. E isso acontece em qualquer agência, em qualquer lugar. Ou seja, você vai no banco em Londrina e pede o histórico de uma conta em Maceió, ela está na mão do cara que está te atendendo. Ele consegue fazer uma série de transações, mesmo à distância, mesmo em canais super diferentes, como por exemplo o caixa eletrônico, um e-mail, o telefone, quer dizer, e-mail eles não usam, o smartphone, está tudo integrado. Em qualquer contato que você tiver com o seu banco, todo mundo do seu banco vai saber. Quando você liga no 0800, ela pede o número da sua conta, ela sabe que ontem você pediu um seguro, por exemplo. Ou pelo menos ela tem como saber. Então, o que a gente devia estar procurando aqui? Procurar conhecer os clientes tão bem quanto os bancos, mas usar isso em favor dos clientes e não em favor da meta de hoje, porque o que a gente está procurando com o CRM é bater a meta de 2020, tá inteiro em 2020. Nós estamos querendo manter esses clientes por muito tempo. Tá ok? Até a próxima.